único que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. A Ele que manda e não é mandado, que faz e age como quer. Aquele que exalta e que abate, aquele que faz a sua vontade. É a Ele que dedicamos este momento da palavra de Deus, que Ele possa nos usar mais uma vez, se esta for a sua vontade e a sua misericórdia. João disse: importa que eu diminua, e eu digo: importa que eu desça, meu Jesus apareça e que o seu nome seja glorificado. Hebreus capítulo 11, versículo 5 vai falar de um personagem pouco citado, mas a Bíblia cita que ele foi uma das pessoas, a pessoa, na verdade, que andou com Deus. Enoque, o único profeta que andou com Deus. O que será que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ler logo. Hebreus capítulo 11, e o versículo 5 diz assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto que, como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Enoque foi o sétimo após Adão. Ele destacou-se por andar com Deus durante 300 anos. E o que resultou para esta companhia, para esta forma de vida, vamos dizer assim, esta sua sabedoria marcada de fé, piedade, uma geração iníqua, faz com que ele seja arrebatado sem experimentar a morte física. Veja que coisa extraordinária. E a Bíblia nos mostra o testemunho de um homem que teve uma intimidade ali com o Criador. E ali estava uma situação muito interessante, porque Enoque, ele era o filho de Jared, pai de Matusalém, o homem que mais tempo viveu, não sei se 900 ou 800 anos. Ele viveu em uma época pré-diluviana de grande impiedade, mas Enoque destacou-se pela sua retidão. O significado de andar com Deus no hebraico tem o nome de halak, ou alak, né? Porque como é um H, andar com Deus indica uma comunhão muito íntima, né? Seguir a Deus, imitar o seu caráter, ser diferenciado. Ele teve que ter uma obediência, um estilo de vida diferenciado, uma busca contínua por sabedoria, mesmo ele fora do jardim do Éden. O testemunho e a transladação do próprio Enoque, antes de ser levado, Enoque recebeu um testemunho de que agradou a Deus, glória a Deus, sendo um dos heróis da fé mencionados aqui neste capítulo 11 e 5 que nós lemos, não é? Ele foi o homem destacado como aquele que andou com Deus. Ele foi transladado, não conheceu a morte física, ele não morreu, humanamente falando, como um de nós. Morreremos, claro. Mas Deus o arrebata, o traslada, sem ele conhecer a morte física. Mostra uma aliança especial desse homem para com Deus. Aleluia. Ele também tinha uma vida devota. Enoque tinha uma vida devota. Profetizou contra a impiedade da geração, anunciando assim o juízo divino, como está a referência lá em Judas capítulo 1, versículo 14 e 15. O que é que essa vida de Enoque nos ensina, nos traz, não é? A possibilidade dessa intimidade que Enoque teve com Deus,
Será que é possível eu e você ter esta intimidade nos dias de hoje, em qualquer ambiente, independente da corrupção que está ao seu redor? Será que é possível ter essa comunhão com Deus a ponto de poder, vamos dizer assim, afirmar: eu ando com Deus? Será que é possível isso acontecer na nossa vida hoje? Será que a nossa vida está com fé suficiente? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas pela fé o Enoque foi transladado. Para ver a morte, ele não conheceu. Então o que acontece? Ele está numa situação diferenciada. Ele está numa vida, numa caminhada cristã diferente. Não uma vida estática. Ele está numa perseverança diária, caminhando lado a lado com o Senhor. Ele não está preocupado com as guerras, com as lutas, com os levantes, não. Ele está querendo ter uma vida regrada para que com isso ele esteja na intimidade divina. Tenha Deus como seu amigo, e a Bíblia diz que ele andou com Deus. A realidade do arrebatamento e da eternidade mostra que a transladação de Enoque mostra uma esperança de vida eterna, indicando que a morte não tem a palavra final. Porque se ele foi transladado, a morte não teve poder sobre a sua vida física. Mas a última palavra é Deus quem dá. E quem anda com ele tem proteção, ou é guardado, ou ele impede até de você conhecer a morte. Que coisa linda. A paternidade como transformação, com certeza, aconteceu na vida de Enoque quando intensificou ali a sua caminhada, ele para com Deus, quando após o nascimento do seu filho, Enoque tem Matusalém, onde vai sugerir ali que ele tem a responsabilidade ali de se aproximar mais de Deus. Enoque é um exemplo singular de uma intimidade divina. Um profeta que viveu focado na eternidade. Ele tinha preocupação com aquilo que estava por vir, que era algo que deveria ser buscado. E nos dias de hoje, irmãos, eu tenho que falar isso aqui. Sei que vou alcançar alguns inimigos, mas a Bíblia nos ensina a pregar a verdade, doa a quem doer. Muita gente não deseja mais o céu, porque o céu para ele vai obrigá-lo a ter uma postura que ele não tem hoje. Muita gente não quer mais o céu, porque o céu não vai deixar ele estar na gandaia, na bagunça, na mentira, no roubo, no engano, na prostituição. Ele não quer. Tem alguém que não deseja mais o céu, porque para desejar o céu eu preciso ter uma intimidade com Deus, e para tê-la eu preciso abdicar da minha vontade. A Bíblia diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o exemplo de Enoque relata que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Então a Bíblia está nos dizendo que ele tinha um testemunho que agradava a Deus. O testemunho de Enoque ia além da física. Porque o próprio Deus não achou por bem, ou seja, lhe deu um benefício de que ele não precisava conhecer a dor da morte. Meu Deus! O Enoque não passou pela morte física, mas Deus mudou o seu corpo e o levou. Foi uma vitória especial que ele teve. Aleluia, sobre a morte. Semelhante ao que ocorrerá conosco, os fiéis que estaremos no dia do arrebatamento. Aleluia. A fé que agrada a Deus foi a que Enoque apresentou. Enoque tinha um testemunho de agradar a Deus,
E isto nos mostra que ter fé não é tão somente ser crente, ir na igreja, cantar um hino, ter um cargo, andar com a Bíblia debaixo do sovaco, feito desodorante, desculpe a franqueza. Mas ter fé e comunhão com Deus significa algo mais. Viver um relacionamento diário, submissão à vontade de Deus. Eu lembro que muitas vezes na minha vida, no meu ministério, eu e meu esposo recentemente, de janeiro para cá, tivemos várias experiências onde a gente não entende de onde surge a fé, a certeza de que Deus está tomando conta de tudo, mas a gente sabe. Porque há situações, irmãos, que a gente olha, aí diz, pronto, acabou tudo. Humanamente falando, é impossível. É por isso que fala sobre morte. Do próprio Enoque não ter conhecido a morte. Mostra que a sua fé o levou a um patamar diferente. Porque a fé, ela agrada a Deus. Não é apenas crer que Deus existe, a fé. Não é apenas estar num banco de uma igreja no domingo. Não é apenas cercar a mesa e muitas vezes, desculpe a palavra, em pecado. Porque alguém não está vendo, alguém não conhece, alguém não sabe. E eu tenho que falar, senão Deus me mata. Tem gente que está perdendo o medo, irmã Sara Cardoso. Também lhe amo. Um cheiro. Tem gente que está perdendo o medo de desagradar a Deus. Mas escuta. Ele está te convidando para ter um relacionamento diário com Ele, submisso à vontade dEle. Quando a tua vontade é dizer assim, eu vou por esse caminho, o Senhor diz, tu não vai por aí não, tu vai por ali. Mas Jesus, ali tem mais pedra, ali está mais apertado, ali eu tenho que engolir um bocado de sapo, ali a perseguição é grande. É Jeová diz, é ali mesmo que eu te quero. A caminhada com Deus exige isso. E a Bíblia destaca em Gênesis, mostra que o estilo de vida, a confiança contínua que Enoque teve com o Senhor, rejeitando toda a impiedade, a impureza do seu tempo, a maldade humana. Irmão, se o homem já era mau quando eu era pequena, agora é que a gente fica assustado. Hoje em dia, irmão, é uma coisa tão terrível que os pais não podem confiar o seu filho com um parente. Às vezes a própria mãe não pode confiar sua criança com o próprio pai, ou vice-versa. A maldade, a impiedade, a sujeira, o nojo aumentou. Antigamente, irmãos, estar com os pais era um sinal de proteção. Hoje nem sempre é assim. O sangue de Jesus tem poder. Mas a caminhada com Deus te faz aprender essas coisas. Até um testemunho duradouro, até um testemunho diferenciado na fé genuína, que te deixa um legado que pode até impedir de você conhecer a morte. Tu crê? A Bíblia diz que Deus transformou o corpo de Enoque, que ninguém achava ele, ninguém achou, porque Deus o levou, meu Deus. Irmão, que coisa impressionante. E é bem verdade que tem gente aí me ouvindo agora e dizendo, mas missionário não é fácil não, como é que eu vou ter um testemunho duradouro se tem um usado, uma usada na igreja, na minha rua, na minha casa, que quer tirar a minha graça? Irmão, olha para esta pessoa, não com pena, nem com ódio, nem fique com raiva, mas olha para esta pessoa que está te perseguindo como parte do plano de Deus. José, foi preciso os seus irmãos sujarem a sua túnica, vender ele como escravo, para que ele dormisse escravo e acordasse governador. Há situações que Deus permite, aleluia, para que eu e você entenda que quando Deus está conosco, quando precisa agradar a Ele, o fato de você ter fé, está agradando, se aproximando, Deus está preparando uma resposta para essa galera aí, essa turma, essa panelinha de Satanás que se levantou querendo ver a tua desgraça. O sangue de Jesus tem poder. Que tu tens uma fé inabalável em Deus, que é aquele que te chamou. E esta tua fé vai te destacar como uma mulher, um homem de Deus, mesmo numa época como agora, sombria. Porque, irmãos, pelo amor de Deus,
Se no tempo de Noé já era terrível, imagina agora. Mas aí, presta atenção. Será que eu estou agradando a Deus? Ou será que eu estou agradando o homem? Qual é o grau da minha intimidade com Ele? Será que Deus me daria o direito de não sentir a dor da morte? Será que eu tenho uma vida regrada como Enoque teve? Será que eu quero esta companhia? A Bíblia diz que Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus depois de gerar Matusalém 300 anos ainda. Teve filhos e filhas. E assim a vida de Enoque totalizou 265 anos. Enoque andou com Deus. E depois desapareceu, pois Deus o levou. Meu Deus, eu gosto de repetir essa frase. Desapareceu. Essa expressão andou com Deus, irmão, significa uma comunhão profunda. Deus esteve tão próximo de Enoque que literalmente ele foi tirado deste mundo num ato soberano. Eita! Glória a Deus. A vida de fé, a relação com Deus, este amor que ele caminhava com Deus, que coisa maravilhosa, irmãos. Aleluia, a obediência, a prática da obediência, a esperança viva, a dependência contínua de Deus. Às vezes minha fé está meio abalada e meu esposo faz, mas a gente depende de Deus. Às vezes é inverso, eu digo, mas a gente depende de Deus e fica um outro ali segurando os trancos da vida. Enoque não era perfeito não, mas sua vida demonstrava uma constante busca de Deus. Ele fazia o que era reto diante dele, mesmo em meio à geração corrupta. Mas tem gente, irmão, que se alguém rouba, fulano roubou, tem problema, eu posso roubar. Se alguém mente, ele não mente, eu também posso mentir. Adulterou, não deu em nada, eu também vou adulterar. Tem gente conhecida, irmão, caindo aí no pecado, e os seguidores dele tudinho achando que Deus não vai cobrar. Deus é amor, mas ele é justiça. Não adianta viver pela aparência, pela religiosidade. Vai cultivar uma vida íntima com Deus. Aleluia. Uma fé que gere obras. E a fé sem a obra, ela é morta. Aleluia. Tem gente que tem uma fé enorme, mas ele não pratica nenhuma obra. Ele não faz nada. Ele não cuida de ninguém. Ele não age na obra. Ele não participa de um culto. Ele não dá um glória. Ele não se alegra. Ele não cultua. Ele não jejuma. Aleluia. Sem obra não adianta a fé. E Enoque, ele profetizou desde o 7º dia de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com os seus santos milhões, para executar juízo contra todos, a convencer todos os ímpios de todas as obras ímpias que tem feito e de todas as palavras duras que ímpios pecadores têm proferido contra ele. Enoque profetizou, irmão. Ele mostrou revelou que não apenas andava com Deus, mas também falava a palavra de Deus. A mensagem profética dele foi corajosa, pertinente ao contexto que ele vivia. O mundo terrível que ele estava vivendo. Num tempo de maldade que cobria a terra. Ele pregava juízo vindouro, necessidade de voltar-se para Deus. Eu não sei se você já experimentou isso. Mas uma vez eu pregando no meio da rua, a gente estava na frente de um terminal de ônibus e teve uma mulher que literalmente só faltou me empurrar. Ixi, eu quero saber disso, que Deus nenhum, Deus não existe. Eu digo, o sangue de Jesus tem poder, e como Jesus disse, para trás de mim, Satanás. A sua vida cristã não pode ser desvinculada de uma vida de um mensageiro. Em todo lugar que a gente está, irmão, a gente tem que estar pregando. Eu estou na cruzada, eu faço minha parte ali, né? Adoro, louvo no altar, que eu não vejo ali como palco, um trio, não vejo não. Eu vejo como um altar. Quando eu adoro a Deus, faço o que Ele já me exigiu, desço e vou pregar a palavra. Aproveito que está aquele montalhão de gente ali, aglomeração,
sei nem se a palavra montalhão existe. Quando está aquela aglomeração de gente ali, aproveito, porque já está dentro da rede, é mais fácil de trazer e começa a pregar. E como disse Jesus, pelo fruto você conhece a árvore. Alguém pode até querer te julgar, mas o fruto que você dá, a obra que você faz, vai calar a boca de Satanás. Andar com Deus é isso, ter comunhão intensa com Ele. Uma essência de vida sua deve ser andar com Deus. Não é uma atividade ocasional, mas é um estilo de vida contínuo, que envolve, olha, orar sempre, buscar a presença do Senhor em cada decisão que vou tomar. Cada decisão no relacionamento, na família, assinar um documento, no trabalho, a rua que você passa. Cada decisão precisa buscar a presença do Senhor para saber o que é que Ele quer. Medita na palavra. Cultivar uma consciência reverente na presença de Deus. Olha, irmão, vou citar uma situação aqui que aconteceu nos bastidores, mas eu estou sentindo de falar, vou falar. Tinha uma certa pessoa no altar de uma igreja que eu fui, com o celular enquadrado para um grupo de adolescentes que estava cantando. E aquele homem que ia pregar depois de mim, que eu havia cantado, estava filmando as adolescentes cantando. Só que ele não filmava o corpo das adolescentes, o grupo, não. Ele filmava uma determinada irmã na altura da cintura. Eu botei a mão no ombro dele e disse: o senhor vai pecar, o senhor vai pregar com essa vida? Tem medo de ser fulminado aqui no altar, não? Ele ficou branco, desesperado. Eu chamei o pastor da igreja. Disse: estava ali filmando as adolescentes numa posição errada. E só tinha isso no celular dele. Peça para ver que tem. E o pastor apavorou-se, dia de festa. Talvez ele nunca mais me chame. Porque eu estava lá de estar lá, irmão. Davi pecou, errou, batia na tampa para dizer que ele estava errado. Eita! Aleluia! É forte. E o celular dele estava gravando as adolescentes. Veja que treva em cima do altar, irmão. E depois vai pregar e dizer que Jesus é bom. Falar os mistérios mentirosos, ensaiado em casa, que tem um bocado de gente que faz isso. Vai pra frente do espelho para ver qual a língua estranha fica mais bonita e parecida com um pregador conhecido. Cuidado, viu? Oh, aleluia! Andar com Deus é falar com Ele, ouvir dEle, confessar os pecados, reger os pensamentos segundo a mente de Cristo. Não é estar em cima do altar filmando adolescente no celular para depois estar cometendo pecado, terra seca. E ali o pastor disse: missionário, como é que eu faço? Eu disse: tire ele do altar. Porque o altar é o lugar mais santo da casa do Senhor e ele não pode estar ali em cima. E essa é porque a gente viu. Imagina os que a gente não vê, irmão. Tem culto que eu vou pregar que Jesus diz: desça, fique lá embaixo e fique debaixo do altar ali. Eu digo: o sangue de Jesus tem poder. A gente anda com joio, irmão. Tem gente santa, tem gente consagrada, tem. Mas tem terra seca também. Tem usado por Satanás. Gente que não é convertido. É até crente feito o diabo. Mas ele não é lavado, não é santo. E andar com Deus é isso. Reger os pensamentos pecaminosos. Não adianta ter nome de presbítero, de pastor. Você pode ser quem for. Mas se tiver em pecado, o sangue de Jesus tem poder. É necessário um relacionamento contínuo. De servo de Deus, de propósito, de presença. Até chegar a ser trasladado. Eu coloco o N, mas é trasladado. Antes de ser trasladado, ele teve um preparo, um encontro com Cristo. Ele se mortificou para um camarada chamar a atenção de Deus ao ponto de Deus não deixar ele conhecer a morte, irmão. Que coisa extraordinária. Vou dizer feito Paulo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Queria eu imitar Enoque a esse ponto. Para chamar a atenção de Deus para não conhecer nem a morte. É coisa extraordinária. E a palavra diz: porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei no dia da tentação que há de vir sobre todo mundo, para que experimentar os que habitam sobre a terra. A palavra é clara.
Alguém pode até querer fazer um engenho, porque você dá um dízimo gordo, encobrir o teu pecado, botar o paletó em cima, mas Jeová vai cobrar. A palavra está dura, mas a palavra que salva, ela dói. Como está sendo o teu andar com Deus? Está sendo usado por Deus ou pelo diabo? Como está sendo o teu andar com Deus? De vigilância ou de pecado? Como está sendo o teu andar com Deus? De escândalo? Meu Deus, de vergonha. Tem gente que olha para um crente, irmão. Antigamente era assim, ó, foi crente, tinha crédito. Agora, olha e diz, é crente, é sangue de Cristo, nem quer negócio. Vê que coisa terrível. Como é que eu vou agradar a Deus com uma postura dessa? Proclamar a palavra de Deus, mesmo quando ela é contrária ao espírito desse tempo. Pregar a palavra de Deus nos dias de hoje está cada vez mais difícil. Eu sou odiada, irmão. Sou odiada e eu tenho um prazer em dizer isso, porque Jesus disse, sereis odiados por amor ao meu nome. Mas eu prefiro ser odiada, ser gasto na obra de quem enferrujado, aleluia, agradando a Satanás. Andar com Deus é isso, buscar a face de adoração, obediência, cumprir a palavra, aleluia. Exaltado seja o nome do Cordeiro. Eu vou me ater, irmão, porque senão eu vou adiante. E eu só tenho 1 minuto para dar o tempo certo. Entrega o rolo. Aleluia. Pastor Heraldo vem seguido. Pelo menos a gente é família. É um esposo e esposa. A palavra em Colossenses está escrita assim, Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se já ressuscitasses em Cristo, buscai as coisas de onde? Lá de cima. Onde Cristo está sentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas lá de cima, e não nas que são da terra. Quando a Bíblia diz, irmãos, buscai primeiro o reino, e as demais envolve família, dinheiro, carro, posses, tudo que você quer ter aqui na terra. Se você buscar o reino, se você andar com Deus, se você for íntegro, a consequência da vitória é correr atrás de você. Eita! Crente que anda na comunhão e agrada a Deus, a bênção corre atrás dele. Ah, eu estou precisando de um carro. Não precisa nem pedir, Jeová já manda. Ah, eu quero minha casa, Jeová já manda. Eu estou precisando de uma casa para descansar de veraninho, um sítio com piscina. Jesus manda. Eu quero um malote. Olha aí, pastor Heraldo Tavares está dizendo que é um malote. A irmã Eliane está dizendo aqui no chat do YouTube, palavras verdadeiras, eita glória, verdade missionária mil, que a irmã Eliane está dizendo, irmão, pregar evangelho hoje em dia está difícil, irmão. Às vezes alguém me chama para uma festividade, Jeová me dá a revelação dentro do tema. Quando a palavra é um pouco mais dura, fica todo mundo mudo. Dá logo vontade no banheiro de tomar água e vai saindo um, vai saindo outro. Volta lá, volta cá. Eu não estou nem aí, irmãos. Vou pregar a verdade e dou a quem doer. É melhor ser odiada pelo homem, como Jesus disse, sereis odiados por amor ao meu nome, do que ser amado pelo homem hoje e perder minha salvação. Ei! Vou encerrar dizendo, sem fé é impossível agradar a Deus. Foi através da fé que Enoque alcançou esta recompensa. E esta recompensa só existe para aqueles que a procuram. Procure andar na fé, procure agradar a Deus. Deixe alguém não gostar, deixe alguém se levantar, deixe alguém tocar, deixe alguém dizer que você só quer ser. Você não só quer ser não, você é filho do Rei da Glória e tem que fazer tudo que o mestre mandar. Se o mestre está mandando tu pregar, prega. Se ele está mandando tu se calar, tu se cala. Se ele está mandando tu cantar, tu canta. Se ele está mandando tu deitar, tu deita. Se ele está mandando tu levantar, levanta. Se ele está mandando tu erguer a cabeça e dar glória, levanta. E eu vou encerrar agora. Vou fechar a Bíblia aqui. Aleluia. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, escute, não foi achado, porque Deus trasladara, visto como antes da transladação, alcançou testemunho de que agradava a Deus. A pergunta é essa. Tu estás agradando a Deus?
Que Deus abençoe tua vida, tua casa e a tua família,